Boa tarde. Em nome do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, gostaria de agradecer a presença das que nos estão acompanhando, mas, em especial, agradecer a presença dos nossos painelistas de hoje, né? 2 amigos e 2 empreendedores, né, de sucesso, né? Primeiro, a Andréia, da Oxiteno, aqui representando as mulheres empreendedoras, as mulheres de tecnologia, né? Algo que é fundamental, que tem que servir de exemplo. Obrigado, Andréia. Eu que O Daniel, agradeço. Embraer, né? Embraer, não, a gente não precisa fazer apresentação, é um orgulho nacional, é a empresa inovadora na essência, desde o seu princípio, né? Então, Daniel, muito obrigado. E 2 Obrigado, amigos, Paulo. o Roberto, né, Alvarez, e o Rafael Luquez, 2 amigos de longa data, que têm muita experiência e vão poder contribuir muito nesses teias da inovação de hoje, que tem sido um esforço de provocar, né, a estratégia de organização, fortalecimento e transbordamento dos ecossistemas de inovação. Essas 4 pessoas têm muito, né, de experiência a contar, pelo lado empresarial, pelo lado associativo, pelo lado, né, governamental. É muita experiência junta, né, muito conhecimento que pode, com certeza, contribuir nos diversos territórios à experiência da inovação. Então, mais uma vez, eu agradeço a contribuição deles, né, o trabalho de organização que o Leonardo tem feito para a gente nesse processo, que é muito importante, né, e eu já vou passando, né, a ordem a gente não combinou, né, mas primeiro as damas, né, eu sou ainda conservador, gostaria muito de ouvir a experiência aí da Andréia. Por favor, Andréia. Obrigada. Então, antes de tudo, quero agradecer pelo convite. Para mim, uma enorme oportunidade. E o que eu puder contribuir aqui com a nossa experiência na Oxiteno, para mim vai ser um grande prazer. Acho que o tema que eu queria contar um pouquinho, né? A companhia é uma companhia muito inovadora, que nasce inovando. No entanto, a gente teve que se reestruturar em inovação recentemente. Há cerca de 3 anos, a gente criou uma diretoria de marketing e inovação. Eu fui convidada para tocar essa diretoria, e daí o desafio era um outro, né? Que era sustentar um dos pilares do nosso crescimento, que é a inovação. E dentro deste desafio, o maior deles era fazer a estruturação da parte interna, né, toda a governança nossa de inovação, mas também criar toda a parte de IMO, ou seja, a inovação aberta voltada para fora. E nós já tínhamos uma tradição de trabalhar com as universidades, com institutos, mas aí nós fomos estruturando um outro mundo, indo então em direção a alguns programas, tateando ecossistemas muito conhecidos, como, por exemplo, de Santa Catarina, trabalhando com startups lá. Então, assim, tem sido um processo excelente. O que a gente percebe hoje, né, analisando o nosso trabalho, que a gente tateia os ecossistemas de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, mas tem horas que, assim, o que me leva, às vezes, a pensar se não teríamos que integrá-los um pouco mais. É claro que as necessidades regionais, elas são diferenciadas, mas uma integração maior entre todos esses ecossistemas, né, para a gente melhorar a eficiência da pesquisa, resultados, né? Eu, como uma nova entrante nessa história, já percebo que a gente poderia ir mais nessa direção, né? Então, a gente vem fazendo parte aí de uma série de iniciativas. A Oxiteno é uma indústria química, portanto, a gente luta bastante para ter startups na área de tecnologia química. Então, nós participamos de algumas iniciativas com a SBQ Acelera, né, procurando tecnologia na área química. É muito comum encontrar apps, tecnologia voltada para a indústria, né, de automação, de indústria 4.0 em geral, mas quando a gente fala de tecnologia na área química ainda é um desafio. Então, como esse é o nosso core, como essa é a nossa vida, a gente participa bastante nessas áreas. Então, tem sido muito gratificante fazer essa abertura. Eu comentava com meus colegas aqui, painelistas, o quanto que esta área, a área de inovação, é uma área solidária,
né? As pessoas são muito generosas e essa abertura para fora, da companhia para fora, seja com entidades de governo, universidades, institutos, o quanto isso retorna para as empresas. Então, tem sido um grande prazer trazer a nossa experiência de inovação, né? Uma companhia que está calcando o seu futuro em inovação, que é o caso do Oxiteno, mas conseguindo trazer uma série de coisas, uma série de insights, uma série de iniciativas de fora para dentro, né? E aí, nesse caso, os ecossistemas, eles são sensacionais. O nosso plano é muito em breve a gente ter essa interação completa com os ecossistemas. A gente vem tateando vários deles, encontrando os nossos caminhos, mas muito em breve a gente quer ter um trabalho mais abrangente com os ecossistemas, um trabalho completo. Sonhar, talvez, até com algum ecossistema que tenha essa pegada de tecnologia, incluindo a química, né? A gente conseguir fazer um trabalho também inovador nessa área. Então, acho que para começar um pouquinho contando para vocês essa experiência, os resultados não poderiam ser mais promissores. Obrigado, Andréia. Eu fui um cavaleiro, dei a palavra a você, mas eu tinha que passar para o meu amigo Roberto. Roberto, você que é o moderador. Eu tomei o seu parte, mas eu não podia deixar a oportunidade de fazer a introdução aí da fala da Andréia. Gente, bom trabalho para todos vocês. Obrigada. Roberto, sob nenhuma hipótese eu posso ser mediadora, tá? Já que você está se voluntariando, André. Nada disso. Mas, Paulo, muito obrigado, porque eu acho que foi ótimo ter a Andréia fazendo essas considerações iniciais. E eu queria pegar o gancho de uma ideia que ela colocou, que é essa das relações externas da empresa e como você faz essa trama, que é o que eu gostaria de explorar na conversa com todo mundo. Antes de fazer isso, eu vou comentar rapidamente o que eu faço, quem sou eu, e também colocar um ou dois temas para a gente discutir aqui, que estão relacionados a essa ideia do funcionamento dos ecossistemas de inovação, especialmente ao como que nós podemos melhorar o funcionamento desses ecossistemas. Eu sou Roberto Alvarez, eu sou diretor executivo de uma organização que se chama GFCC, Federação Global dos Conselhos de Competitividade, uma organização baseada em Washington, nos Estados Unidos, e que tem hoje uma presença em 30 países. Um dos nossos membros, nós somos muito orgulhosos disso, é a CNI. Ótimo vê-lo aqui, Rafael. Nós misturamos no nosso ecossistema interno empresas, universidades, agências de governo, como agências de inovação, desde o governo da Austrália, que é meu board member com o Departamento da Indústria, Inovação e Ciência, até o Japan Science Technology e outras, e também organizações empresariais como a CNI, que também faz parte do nosso board. Então, é ótimo estar aqui com vocês hoje. O que eu queria comentar, eu acho que 3 coisas para a gente conectar com isso que a Andréia falou e talvez encaminhar a conversa. Primeiro é que nós somos todos aqui, eu acho, convencidos da importância da inovação, mas sempre vale lembrar. Eu acho que uma parte da tarefa que nós talvez ainda tenhamos no Brasil é poder converter mais pessoas. A ideia de que investir em conhecimento, investir em inovação gera resultados para as empresas, para as pessoas, para o país. 50% do crescimento econômico dos países da OCDE se deve à inovação. No Brasil, nós temos fatos e dados para sustentar isso. Uma pesquisa do IPEA lançada ainda em 2005 mostrou que as empresas manufatureiras, as empresas industriais brasileiras que inovam, elas crescem mais, faturam mais, têm uma presença maior no exterior, geram mais e melhores empregos. O que significa isso? Empregos que pagam mais e empregos nos quais as pessoas permanecem mais tempo na sua posição. Inovação gera resultados para as empresas, para as pessoas e para o país. Segunda coisa ainda relacionada ao tema da inovação e nós temos visto isso na GFCC ao redor do mundo, são os países, as empresas fazerem escolhas estratégicas de onde elas vão apostar, quais tipos de negócios e tecnologias, desde tecnologias que estão muito na moda, como inteligência artificial, até tecnologias quântica, computação quântica e outros tipos de tecnologias quânticas, biologia sintética, materiais, várias das tecnologias com as quais você trabalha no Oxiteno como materiais. Andréia, você, Daniel, trabalha
com inteligência artificial, com materiais avançados. O Senai, a organização que você lidera, Rafael, tem avançado não só do ponto de vista de treinar as pessoas, mas desenvolver as competências através do Centro Senai de inovação. Então, primeira coisa, importância da inovação e algum dos temas. Segundo, é um pouco o que nós estamos vendo, nós, GFCC, no mundo, a partir dessa perspectiva. E eu acho que aí dá para a gente dividir em duas partes. Tendências gerais que estão aí, ou direcionadores da inovação, e uma segunda coisa que nós estamos vendo agora na pandemia. Em termos de tendências gerais, acho que tem uma questão muito importante que é a necessidade de fazer isso que a Andrea comentou, de criar relações externas, quais são as soluções para a gente convergir as perspectivas da indústria, da universidade, dos centros de pesquisa que são do governo, dos investidores, das startups. Primeira coisa, convergência e os mecanismos para fazer isso. Nós lançamos um relatório na GFCC que a gente chamou de convergência e circulação, com a ideia que a circulação de profissionais da indústria na universidade, da universidade do governo, no governo, do governo na indústria, facilita essa trama que a Andrea comentou no início. Segunda coisa é a ideia de empreender. E aí, Paulo, acho que a ideia de você ser o secretário de empreendedorismo e inovação é importante. E empreender não só na empresa, mas empreender no governo, nas instituições que apoiam o desenvolvimento, isso significa tomar risco. Como que entidades podem tomar risco para avançar essa agenda? A gente vê isso muito claramente em vários países, instrumentos nos quais universidades investem e tomam risco, instrumentos nos quais programas de governo tomam risco para as agências de governo. Então, segundo ponto, empreender, tomar risco. Terceiro ponto, e aí acho que o Francisco Gomes, Daniel, da Embraer, hoje estava fazendo uma apresentação que era a respeito de internacionalização e inovação andando de mãos juntas, né? Andando em conjunto. Isso aí. Né? Como é que a gente constrói relevância e empreendimentos globais para os ecossistemas do Brasil? Então, essas três coisas, eu diria, de tendências de hoje. Convergência, como tomar risco, todos os entes, como conectar globalmente. E hoje, no cenário que a gente vê duas coisas. Velocidade, uma aceleração muito grande na forma de trabalhar e na forma como inovação tem sido feita em alguns domínios, e também a importância de capacidades locais, de inovar e de produzir as coisas. Né? Então, um pouco esse contexto que eu queria compartilhar com vocês, e aí eu acho que as questões um pouco. O que vocês acham disso? Esses são os pontos? São os pontos para a gente melhorar o desempenho no Brasil? Que tipos de soluções concretas vocês, nas suas organizações, vindo do mundo corporativo, vindo de uma das maiores redes de formação vocacional do mundo e que traz essa camada de tecnologia e inovação, vindo de uma operação como você, Daniel, que traz o Skunk Works brasileiro com o Embraer X, de buscar essa ponta, de fazer de uma forma diferente. Quais são as soluções concretas que vocês estão vindo no Brasil, estão visualizando, o que vocês gostariam de ter e que a gente pudesse construir? E talvez, como também uma parte do tema importante aqui do TEIAS é discutir essa relação do ecossistema nacional com o local, quaisquer insights que vocês poderiam ter. Andréia, depois eu vou voltar para você, mas talvez a gente pudesse seguir na linha do corporativo que faz inovação, o Daniel com um corporativo que faz inovação, mas também com essa ponta de uma operação diferente na margem da organização, para pensar nas coisas grandes do futuro, e depois passar para o Rafael, que além de fazer coisas específicas, eu acho, e de liderar ações específicas, tem sido um ator fundamental para algumas das mudanças sistêmicas que a gente precisa ter no Brasil. Pode ser assim? Vamos com você, Daniel? Opa, claro. Obrigado aí, Roberto. Agradecer também muito aí ao MCTI, a equipe aí da Inventa, pelo convite. É sempre muito apaixonante a gente debater aqui os temas de inovação, né? E não podia concordar mais aí com o primeiro ponto que o Roberto trouxe, né? Do quanto que esse investimento traz de retorno, né? Na vida real, na prática, é complicado, né? A gente tem que convencer, seja o contribuinte, no caso do investimento público, seja o acionista, no caso da empresa privada,
né, a fazer essas apostas de risco, né? E você tocou também aí no ponto de que empreender é tomar risco, né? É aceitar risco em nome de um retorno. Fazer essa venda, né? Fazer esse convencimento não é simples, não é fácil. E tem sido um desafio, eu acho, muito grande para o Brasil, né? Apesar da gente ter excelentes exemplos, excelentes iniciativas, e da gente vir avançando, né, aos poucos, mas eu acho que ainda tem muito trabalho pela frente, né, para que a gente possa chegar aí a uma realidade que a gente considere que o Brasil está numa posição que ele merece, né? A gente pensar num país que é a 8ª economia do mundo, ou perto desse ranking, e em todos os rankings, seja de competitividade, seja de inovação, a gente aparece tão mais atrás, né, do que o tamanho da nossa economia. É um indicativo forte de que ainda tem muito trabalho aí a ser feito, tem muito aprendizado, né? E a gente espera que, participando de debates e conversas como essa, a gente ajude a gerar insights e construir a várias mãos aí, né, tanto as empresas, as entidades de governo, os centros de pesquisa, universidades, ajudar a encontrar e construir esses caminhos aí para que a nossa sociedade possa crescer, gerar mais riqueza, empregos mais qualificados, né? E todos, na verdade, colhem esse retorno. Falando um pouquinho da experiência da Embraer, a gente considera a Embraer uma empresa que tem uma história muito privilegiada, né? Porque a gente já nasceu fruto de um investimento de visão de longo prazo, de política, né, estratégia industrial brasileira que se manteve ao longo de décadas, né, se sustentou. Então, já nascemos num ecossistema, né, que é um cluster aeroespacial em São José dos Campos, estabelecido, né? É sempre bom lembrar essa história, né, para a gente aprender com nossos erros, mas aprender com os acertos do país também. Uma visão de 1949, com a criação do Centro Tecnológico da Aeronáutica, né? A criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, em 1950. Então, a gente está falando daquela época em que, como lembra o nosso fundador, né, o Coronel Osíris, o Brasil nem fabricava bicicletas, mas o país queria se meter a fabricar aeronaves. E, no entanto, a visão do brigadeiro Casimiro Montenegro, lá no fim da década de 40, era de que, muito antes de fabricar aeronaves, era preciso fabricar engenheiros, né? Era preciso criar conhecimento, qualificar pessoas, investir em educação. E esse investimento sustentado, né, vamos dizer, com muito esforço aí, né, pelo governo brasileiro durante 20 anos, acabou criando um ecossistema que propiciou o nascimento da Embraer. Então, a Embraer não nasce em 69, né, em São José dos Campos, por acaso. Ela nasce fruto desse investimento contínuo, né, de formação de profissionais altamente qualificados, manter uma academia de nível internacional que não teve vergonha de ir se inspirar no MIT, inclusive convidar professores do MIT para serem os primeiros reitores, né, do ITA. Então, desde o princípio, um exemplo de se plugar num ecossistema global, trazer o que havia de conhecimento, né, e de melhor aqui para o ecossistema local e evitar o voo de galinha, né? Manter uma certa sustentabilidade nesse investimento. Às vezes é mais importante o investimento ser sustentável do que ele ser muito grande em volume, porque isso dá previsibilidade, isso dá segurança, isso atrai as pessoas, né, para se desenvolverem naquela área, os investidores para acreditarem naquela área, e acabou, então, criando aí as condições propícias ao nascimento da Embraer. Vou dar um fast forward na história da empresa para bem mais recente, e depois da privatização e de várias crises aí, né, que a empresa teve que superar na sua história. Mas uma coisa que sempre teve muito presente no DNA, né, sempre teve no sangue da companhia, foi essa questão da excelência técnica, né, do valor do investimento em desenvolvimento de tecnologia, e essa visão de que inovar é questão de sobrevivência, né? No nosso mercado. Se a gente não consegue estar par e passo, né, com as grandes empresas do mundo, do nosso setor, simplesmente o nosso produto não vende, né? E a gente precisa ser competitivo globalmente,
a inovação é a única resposta, né, dessa equação. E eu diria que nos últimos anos, né, com todo em que pese todo esse sucesso, né, tanto da Embraer como do ecossistema local, né, do arranjo local aí ao redor do polo aeroespacial, onde falei do ITA, falei do CTA, mas tem que falar do INPE também, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, enfim, toda essa organização nesse cluster muito favorável, mas a própria Embraer chegou à conclusão que ela também precisava fazer um pouco do que a Andrea, né, trouxe na fala dela, né, de olhar mais para fora. Né? É muito comum a gente ouvir histórias na indústria de empresas que foram vítimas do próprio sucesso. Né? Você acha que está fazendo aquilo tão bem e se descuida e vem uma outra empresa de outro setor ou muito menor do que a sua e te surpreende trazendo soluções aí para o seu mercado, o que causa uma disrupção no seu mercado. E a gente começou a ficar muito atento a isso, né, pela velocidade com que várias tecnologias começaram a avançar no mundo inteiro, seja inteligência artificial, digitalização, eletrificação, vários temas, né, que são temáticas totalmente transversais, né, elas impactam vários setores, não um único setor, e começaram a sinalizar que impactariam a aviação. Né? E mesmo um setor de aviação que era altamente regulamentado, certificado, em que toda tecnologia nova, via de regra, demora vários anos para ser autorizada, né, a entrar no mercado, ainda assim a gente viu que, puxa vida, a gente pode ser vítima de uma disrupção vinda aí de outro setor ou de outra vertente tecnológica. E a gente, então, lançou aí várias iniciativas, né, de como que a gente se reconecta com os ecossistemas aí ao nosso redor, tanto regional, como nacional, como global, e como é que a gente constrói essa teia, né? Eu achei muito bacana o programa da Teias da Inovação, porque tem a ver com construir uma rede, né? Em que eu posso ter um parceiro que é uma startup lá na Califórnia, que eu acabei conhecendo graças a um fundo de investimento, e a gente conecta o que essa startup está fazendo com o que uma outra startup aqui no Vale do Paraíba, ou lá em Santa Catarina, aqui no Brasil, está fazendo, com um desenvolvimento tecnológico que a gente vem puxando com o Senai Cimatec na Bahia, ou com o Senai, ou a Fundação CERT lá também em Florianópolis, e a gente começa a enxergar essas conexões, né? E fundamentalmente reconhece o seguinte: nós, dentro da Embraer, por melhor que tentemos, nunca vamos conseguir dar conta do desafio sozinhos. Né? A gente precisa fomentar o desenvolvimento desse ecossistema, conectar esses diferentes atores, né, para que nessa rede a gente encontre as soluções mais rápidas, mais eficientes, né, muitas vezes melhores do que os nossos próprios engenheiros pensam, e muitas vezes acelerando ideias ou iniciativas que os nossos pesquisadores ou engenheiros aqui dentro da empresa vislumbraram. Né? Então, é um trabalho que requer bastante humildade, né, de reconhecer as suas limitações, mas ele é extremamente gratificante quando a gente percebe que algumas sementes que a gente vai plantando vão gerando frutos que ajudam a Embraer, mas ajudam a sociedade toda. Né? E só para fechar aqui essa fala inicial, uma delas foi uma semente plantada lá no Senai Cimatec, na Bahia, que talvez não fosse o ecossistema, né? Óbvio que você, quando está falando de aeronáutica, você vai pensar no ITA, vai pensar na USP São Carlos, vai pensar na Federal de Minas Gerais, que são, né, cursos de referência de aeronáutica. Lá na Bahia, em Salvador, a gente foi achar um parceiro excelente para uma das tecnologias de estruturas inteligentes, né, que a gente estava pesquisando, e a partir daí nasce um laboratório lá dentro do Senai e cria-se uma relação que já de vários anos vem criando frutos interessantes, através aí do apoio do Embrapi também, né, foi um grande parceiro aí nesse caminho, e a rede vai se construindo e se fortalecendo. Né? Então, alguns exemplos que eu citaria aí para começar o papo, mas vou ficando por aqui. Legal, Daniel, muito obrigado. Eu vou deixar no ar para todo mundo, deixar para você a pergunta do como, quais são as coisas, os modelos específicos que você acha que a gente podia avançar, turbinar para frente. E você falou em construção, e eu acho que você trouxe uma ideia que é muito importante da gente lembrar, e que nada existe, nada é given.
as coisas podem ser construídas. A trajetória da empresa na qual você trabalha foi construída. E você comentou um outro exemplo, o Cimatec, por exemplo, muito mais recente. Você disse, puxa, a gente está num cluster, mas fez algo lá com a Bahia. Rafael, você é alguém que tem construído coisas, e eu pessoalmente acho que você tem uma contribuição muito importante, você também é um ator privilegiado, tanto de poder atuar no nível local e implantar soluções específicas, mas também olhar o nível sistêmico Brasil. Quais são os seus comentários iniciais? Legal, obrigado, Roberto. Um prazer estar aqui com o meu amigo Paulo Alvim, de muitas jornadas, com o Daniel da Embraer, com o André da Oxiteno. Ambos já nos brindaram com uma visão muito legal. Eu vou fazer alguns drops para tentar ser o mais rápido possível. O Brasil perdeu todas as transformações da terceira revolução industrial. Poderia resumir isso numa única metáfora ou numa única informação. Em 1980, o Brasil produzia quase a mesma quantidade que a China de aço. Nós produzimos 29 milhões de toneladas de aço e a China 36. Em 2020, o Brasil quase chegou à produção de aço da China em 1980. Estamos com 34 milhões de toneladas de aço e a China está com mais de 900. Ou seja, a China capturou as tecnologias que podiam descentralizar a produção. Nós não fizemos isso. Nós abraçamos uma rigidez institucional que é fatal para os países emergentes. E agora nós estamos diante de um desafio ainda maior, que, na verdade, está em curso, que são os desafios da quarta revolução industrial. E não resolvemos ainda a agenda da rigidez institucional, não resolvemos a agenda do século XX, não equacionamos a macroeconomia, a infraestrutura, não modernizamos as relações produtivas de trabalho, não avançamos na nossa revolução iluminista de fazer uma grande equação educacional e temos enormes dificuldades para a agenda de inovação. Se nós olharmos todos os problemas estruturais que o Brasil tem, são muitos, ao custo Brasil, as nossas vacas sagradas do atraso, seguramente a agenda que está mais tangível é a agenda de inovação. Mas ela não é bem conduzida há muito tempo. Nós temos problemas aí também. E por que eu afirmo que a agenda de inovação é a melhor agenda? Que ela é mais ágil. É onde a gente mais rapidamente pode estabelecer conexões. Mas a gente tem que repensar o modelo de financiamento e de alavancagem. E aí, até respondendo um desafio que o Paulo fez, eu tive nesse sistema regional de inovação, fui membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, quando estava se nacionalizando esse sistema. Nós tínhamos um sistema muito gravitacionado em São Paulo, e nessa montagem eu fui secretário de Estado, estava lá participando da criação da Fundação de Amparo na Bahia, que começa com menos de 10 milhões e termina com mais de 60 milhões de orçamento anual, o que era muito impulsionador de uma agenda de política pública. Só que o Brasil tem um grave problema nessa equação de financiamento que nos distancia das outras nações, que é a parte de fazer ciência aplicada. O mundo inteiro joga muito na agenda de ciência aplicada. Nós pegarmos os Estados Unidos, 80% do dispêndio, eu estou falando de 480 bilhões de dólares, não estou falando dos 40 bilhões do Brasil, eles são aplicados em ciência aplicada. O Brasil aplica pouco recurso. Você é contra a ciência básica? Não. Eu acho que boa ciência ela tem um papel importante. As grandes transformações tecnológicas estão associadas à ciência básica, mas muito dialogando com uma ciência que gera PIB, ou uma ciência que gera bem-estar da sociedade. E quando a gente fala em recursos públicos, aquilo que tem que impulsionar PIB de alguma forma, seja na modernização do Estado, e é uma agenda importante isso, você ter programas públicos
transformação digital de governo, servir ao cidadão, com programas estratégicos, em áreas estratégicas. Porque a inovação ela é uma agenda central de países e empresas. De países, porque ela vai trazer bem-estar, ela vai ter ganhos de competitividade e geração de riqueza, ela vai trazer círculos virtuosos de desenvolvimento, que são importantes para fazer com que haja empresas vencedoras. Tendo empresas vencedoras, elas vão blindar o mercado doméstico e capturar parcela do mercado internacional. Isso cria uma onda de desenvolvimento, que, por sua vez, se retroalimenta. Para as empresas, porque esse é o principal fator de competitividade. A inovação pode ser definida não como eu uso a engenharia, a tecnologia para ganhar dinheiro, mas ela pode ser descrita pela gôndola do supermercado. Se nós fizermos um rápido percurso, cada um na sua viagem de vida, a gôndola do supermercado foi se sofisticando, os produtos foram se sofisticando. Se nós pensarmos no sonho de consumo que nós temos em qualquer área, para homenagear aqui o Daniel, nós pensarmos o avião mais moderno, certamente a gente vai ter um sonho de um Embraer, porque é um avião que empacota alta tecnologia. Se nós pensarmos em produtos termoplásticos, de transformação termoplástica, dos produtos finais de transformação plástica, nós vamos pensar em produtos que usam a tecnologia Oxiteno, porque isso vai estabelecer um diferencial de desejo dos consumidores. E aí o Brasil não fez uma boa conexão ainda. E por que isso? É o mesmo problema que eu vejo na educação. Fui, nos últimos 4 anos, membro do Conselho Nacional de Educação. O Brasil, o debate de educação no Brasil é um debate feito por educadores. Isso é muito pobre para uma estratégia de país. Nós não conseguimos amarrar, e aí nós ampliamos muito o gasto público, e é a única experiência no mundo em que você triplica o gasto agregado de país, quadruplica o gasto per capita por aluno, e os resultados são sofríveis e sem impacto em ganhos de produtividade. Na inovação, a mesma coisa. Nosso modelo ofertista, muito baseado numa academia muito distante do mundo empresarial e de um mundo empresarial com baixa densidade de estratégias inovadoras, cria um problema perfeito de demanda e oferta na agenda de inovação. E aí isso não resiste a longo prazo. Vê que nós temos alguns picos, e eu participei disso, quando se montou esses sistemas regionais de inovação, mas na primeira crise fiscal isso desaparece. Por quê? Porque nós não encontramos o enredo, porque na nossa história da construção do Estado brasileiro, aquilo que a Sônia Drive, o Brescia Pereira, o Ottaviani e outros autores descrevem, a montagem do Estado brasileiro, nós criamos a universidade de forma diferente de como ela surge nos países centrais. Ela é uma instituição de centralidade, como também todos os países que fizeram a Revolução Industrial fizeram concomitantemente uma revolução educacional. Em 30 anos se faz isso, desde a reforma Capanema, com uma das 5 prioridades do Plano de Ação Econômica do governo, as outras reformas educacionais que nós fizemos no período mais recente, até a última, nós não conseguimos ainda no Brasil esse ciclo de 30 anos que você faz uma verdadeira revolução no sistema educacional, e isso tem um salto de produtividade muito grande. As instituições que nós criamos para o nosso sistema de ciência no Brasil, elas são um penduricalho do projeto de país, porque nós somos um país de desenvolvimento de capitalismo tardio e desenvolvimento industrial retardatário. E aí a gente não escapou ainda dessa fase inocente de como pensar essas instituições e no papel de centralidade que elas têm que ter para a construção do futuro. Então, é claro que se existe uma agenda obscurantista, é você atacar o nosso sistema, mas também você manter as bases do que é anacrônico é ruim,
Você tem que modernizar esse sistema. Eles têm que ter um diálogo estrutural com uma agenda de país, senão a gente não vai escapar da nossa condição de renda per capita média baixa. Tentei fazer aí uma síntese de uma conversa que poderia durar muito tempo. E aí agora vamos dar alguns exemplos de coisas importantes. Nós temos no Brasil um sistema empresarial que é muito assimétrico, tem uma heterogeneidade estrutural profunda. Nós temos um grande número de pequenos negócios com alto índice de mortalidade, mas temos empresas aqui com uma massa crítica excepcional. Estão presentes aqui, estão ao meu lado nesse debate. Quando a Andrea fala da importância da inovação aberta, não é nenhuma grande novidade, mas no Brasil é sim algo importante. E o Schumpeter disse, se você traz para um ambiente algo que é novo, que é inovador, isso é inovação. O seguidor rápido tem esse papel. A inovação aberta é uma estratégia da IDT desde os anos 40 e 50. Você não tinha condição de incorporar todas as rotas científicas. E é importante você monitorar. Então, o exemplo que a Andrea dá, que o Daniel dá, quando estão aí interagindo com os Institutos Senais de Inovação, com as nossas redes, com a Embrapi, com o ecossistema brasileiro e mundial, eles estão embebidos do que tem de mais moderno. E nós temos uma sofisticação empresarial muito grande. Seguramente, se eu pegar os indicadores do World Economic Forum, no Brasil, quando a gente não vai bem nos indicadores, as pessoas falam mal dos indicadores. Elas não repensam o PDCA para reajustar a estratégia e corrigir problemas estruturais. Então, se a gente pensar nos indicadores do World Economic Forum, depois do tamanho do mercado, que é algo quase passivo, onde a gente está melhor situado é na sofisticação empresarial. O Brasil tem uma boa sofisticação empresarial. E esse é um atributo importante, ainda que ela foi muito maltratada por essa recessão que se inicia ali em 2015, 2016, com o azar dessa pandemia, essa grande tragédia secular, né, que se abateu sobre o mundo e que colheu o Brasil num dos piores momentos. Então, a gente vai ter uma retração de renda per capita muito grande, é algo estimado entre 20% e 25%, que é muito doloroso num país de renda média baixa, e uma destruição enorme de ativos empresariais. Então, aqueles capitais que iriam se metamorfosear, que iam se reorientar, eles foram simplesmente destruídos de forma muito rápida e ainda de forma perversa, porque os setores mais intensivos de mão de obra, o que agrava o componente social da crise, aconteceram nesse momento. E aí, qual é o caminho de saída? Onde a gente deve buscar no debate teias da inovação? O que a gente deve pensar? Então, nós temos hoje um país que investe pouco em P&D, em ciência, tecnologia e inovação. Nós investimos aí em torno de 1,27% do PIB, vai dar em torno dos 40 bilhões, muito distante de onde está o meu amigo Roberto. Os Estados Unidos investem 480, então a gente investe 1/10 deles. Então, estamos bem abaixo disso. E temos um gasto, como eu falei, muito em pós-graduação. Se eu tirar os gastos de pós-graduação, isso vai se reduzir para perto de 30 bilhões. Na verdade, menos de 30, 29 bilhões. E aí já muda a equação, é 18% do setor privado, 10% do setor público. Se a gente não tem um bom mecanismo de financiamento à ciência, se a ciência empurrar PIB, fica mais fácil conseguir dinheiro no Ministério da Economia. Fica mais fácil fazer programas duradouros. E aí o mais incrível, que a mais bem-sucedida experiência brasileira, que é a Embrapi, eu tive aí a honra de participar da concepção desse projeto, fui o seu primeiro presidente na etapa ainda de montagem dessa estrutura, é que consegue a maior alavancagem de recursos, consegue os melhores resultados, e ela tem hoje problema de aporte de recursos. Nenhum convencimento, se perguntar a opinião do Paulo Alvim, ele vai dizer, não, concordo com tudo que o Lucchesi falou, mas existem problemas também da capacidade alocativa do orçamento público. As escolhas discricionárias são difíceis, e aí é muito difícil você mudar coisas que têm problemas, ainda mais numa necessidade de profundo ajuste fiscal. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, até porque sei do comprometimento
até porque eu e o Paulo somos do conselho da Embrapi, mas só dando um exemplo. Hoje, se a gente for perguntar às empresas, aquilo que melhor performou foi a Embrapi, mas tem recurso para outras coisas, até dentro do sistema de ciência e tecnologia. E falta recursos e um regramento de organização social. Na última reunião do Conselho da Embrapi, eu nem narrar, estava discutindo se o pé do peru era preto ou é vermelho. Esse debate a gente não tem na China, nem na Alemanha. As pessoas conseguem um nível de racionalidade institucional maior na agenda que funciona, que tem impacto de produtividade. Então, nós temos questões que são importantes, que precisamos fazer. O que nós fizemos no Senai? E aí, já caminhando para o final dessa primeira colocação e respondendo um pouco o desafio a que o Roberto e o Paulo me fizeram. O Senai é uma das maiores instituições históricas de qualificação profissional. Temos 80 anos que fazemos isso. O Brasil não teria feito a Revolução Industrial que fez sem o Senai na segunda metade do século passado. Só que o Senai tem um enorme desafio. Em 5 anos, e nós estamos investindo maciçamente nisso, o Senai tem que dominar as competências da quarta Revolução Industrial. Temos parceria com o MIT tem um pacote de requalificação de engenheiros treinados no paradigma 3.0 para a indústria 4.0, temos parcerias com outras instituições, estamos tropicalizando isso tudo, criando novas agendas. Nós temos que ter um pacote de soluções integradas para todo o chão de fábrica da indústria 4.0. O Senai tem que ser um elemento impulsionador. Então, a gente não pode deitar em berço esplêndido. Aliás, nenhuma instituição, nenhuma organização, nenhuma empresa pode parar. Isso é uma corrida de Fórmula 1 e segundos por volta, na verdade, milésimos de segundo por volta, fazem a diferença. Atenção aos detalhes e um estresse produtivo fazem parte da cultura de qualquer organização que queira se manter no futuro, trabalhe pela perenidade. A segunda questão é que o Senai já era e é a maior infraestrutura de metrologia do Brasil. O Inmetro, nosso laboratório central, mas toda a agenda de internacionalização brasileira, ela é função do Senai. Pouca gente sabe disso, até gente que, no desconhecimento completo, critica o Sistema S. E não sabe, se você retirar o Senai, você vai ter uma enorme destruição do sistema metrológico e a capacidade que nós temos de participar das cadeias globais de valor. E isso você não substitui rapidamente. Não, o mercado resolve isso num estalar de dedos. Isso não existe, não é assim que funciona. Como, por exemplo, o Senai é a única instituição brasileira que tem a competência de treinar no chão de fábrica. Nenhuma empresa se instalou no Brasil sem que o Senai treinasse e capacitasse toda a força de trabalho. Nenhuma outra instituição no Brasil sabe fazer isso e poucas no mundo sabem fazer isso. Você ter o DNA do chão de fábrica no processo de montagem de alta complexidade, a gente tem N experiências. Montagem de uma planta fabril automotiva, num dia entram 300 caldeireiros, no outro dia 400 soldadores, cronograma curto, apertado, bilhões nesse cronograma, numa curva S de alta complexidade, o Senai tem um domínio profundo. Não existe nenhuma instituição que saiba fazer isso e que possa, inclusive, descentralizar esse conhecimento. O Brasil só teve indústria automotiva em todo o país porque uma única instituição tinha um domínio profundo de todas essas competências e disponibiliza isso em todo o território nacional. Eu viajei o mundo inteiro e estudei economia regional, a gente sabe o quanto isso é difícil. Você levar para regiões agrícolas competências da indústria de celulose, petroquímica, siderúrgica, automotiva, só uma instituição sabe fazer isso no Brasil, o Senai. O que é decisivo, inclusive, para ter um melhor balanceamento regional. Mas não é só isso. Nós temos um profundo desafio para a indústria 4.0 e para a agenda de inovação. E aí nós tomamos um recurso no BNDES, investimos 4 bilhões de reais, criando uma grande rede para apoiar a indústria brasileira a poder acompanhar o acirramento da competição da indústria 4.0 no tempo das empresas. Com 95% dos projetos
concluído no prazo negociado com as empresas. De cada 20 projetos, 19 são entregues assim. Nós temos o acompanhamento do estágio de maturidade do Instituto Fraunhofer, que é a melhor experiência do mundo. Nós estamos no padrão Fraunhofer de entrega, que é esse conceito de você trabalhar pelo estresse produtivo, pelo nível de excelência máximo que você pode encontrar. Nós pegamos as 27 principais rotas tecnológicas, e o desafio de cada instituto desse é ter um domínio profundo. Então, se a gente pensa no primeiro nanosatélite privado brasileiro, ele foi feito em Santa Catarina, no Instituto Senai de Inovação de Sistemas Embarcados, que é um complexo aeroespacial brasileiro, junto com a área de laser, que é uma área de alta tecnologia, que o Brasil tem empresas fantásticas que não performam pelo tamanho do nosso mercado e por uma ausência de cultura de internacionalização de capital. Nós temos empresas que têm domínio tecnológico, que provavelmente, se uma empresa sul-coreana, chinesa, ter informação dessa empresa, vai comprar muito barato, o que é uma pena pela desnacionalização da tecnologia. Mas são empresários heróicos, porque nós não temos um ecossistema com visão de longo prazo. As políticas públicas no Brasil são de muito curto prazo. Aí você destrói qualquer agenda de educação ou de inovação. Você tem que ter programas na modalidade chinesa, um programa de 30 anos cortados em ciclos de 5 anos para reavaliar. E a gente não consegue fazer isso. O robô mundial da Shell, Flatfish, foi feito lá no Senai Cimatec. Quando as pessoas falam Cimatec, eu fico com uma certa ira, porque o Cimatec, você não remete à instituição Senai. Então, é importante a gente falar o Senai Cimatec, é uma unidade nossa, que tem um papel extremamente importante na atração de investimentos. A parte do ecossistema empresarial, industrial baiano, vem com esse irmão mais velho da nossa rede de Instituto Senai de Inovação, que em 20 anos atraiu uma gama fantástica, não só de grandes empresas, mas de pequenas e médias, tem um papel extremamente impulsionador da economia regional ali da Bahia, Nordeste, mas também com forte integração com o sistema produtivo brasileiro nas suas áreas de competência. O que o Easy de biosintético está fazendo no Rio de Janeiro para a Petrobras, para a CTG, e também o de biomassa do Mato Grosso do Sul, são coisas assim fantásticas do ponto de vista de depoimentos, como também o de eletroquímica no Paraná, ou de polímeros no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma rede, não dá para falar de todos, que seria cansativo, mas isso primeiro eles operam em rede, superando um pouco aquela lógica muito autárquica, muito regional, que o Senai trabalhava a partir dos seus departamentos regionais. Então, é uma coordenação liderada pelo Departamento Nacional, mas com uma atuação muito forte junto aos sistemas locais, com uma capacidade importante de impulsionamento regional nesse país continental que é o Brasil. Fora isso, são 60 institutos de tecnologia que aí vão resolver problemas de complexidade de engenharia. Um exemplo, você resolveu o problema de rompimento de um molde, de uma injeção que foi comprada na Suíça. A empresa ia desaparecer, ia acabar com 300 empregos, você faz todo um laudo, aí vê que foi uma obsolescência técnica programada a partir de 10 milhões de injeções, faz um laudo, e isso faz com que a empresa suíça crie um molde, dê mais um molde de graça, porque inicialmente você calibrou errado e o problema é seu. Não tem nada a fazer com isso. Aí são pequenos exemplos de que você salva dezenas de milhares de empregos. Para não falar do que o governo chama hoje, o Ministério da Economia chama de Programa Brasil Mais, que é uma parceria muito bem sucedida entre o Ministério da Economia e o Senai e o Sebrae, aí na parte que a gente executa com ganho de produtividade média de 60%. É também lamentável que de um orçamento público de 1,3 trilhões de reais, o governo tem dificuldade
de apoiar programas como esse, que tem um papel extremamente importante num país em que as empresas têm baixa produtividade e o Brasil tem problemas de uma certa estagnação de ganhos de produtividade. Na média, 0,8%, 1%. Você tem um programa que traz o Lean Manufacturing, ou seja, a manufatura enxuta, e tem um resultado de um ganho médio de produtividade no primeiro ciclo de 52%, e o ganho esperado para mais de 60% nesse segundo ciclo, que a gente fez alguns aperfeiçoamentos junto com o Ministério da Economia, não é razoável que não tenha recurso, fora a difusão da indústria 4.0, com ganhos estimados também em 40%. Eu paro por aqui para deixar rodar aí, gerar o debate, mas eu acho que a gente tem que pensar numa agenda de transformação estrutural do modelo de financiamento, da agenda de inovação, que dialogue com um projeto de país e que resolva a equação de financiamento com alavancagem, como os grandes países fizeram, quando os países que fizeram as suas revoluções industriais para indústria 3.0 e 4.0 fizeram. Porque você tem, obviamente, se você tem um gasto público que impulsione o gasto privado, você tem um efeito multiplicador. A nossa experiência mais bem-sucedida, a Embrapi, ela tem hoje dificuldade na sua equação de financiamento, que é inacreditável. Mas vamos em frente, vamos rodar. A Embrapi, Rafael, é um exemplo brasileiro de inovação institucional e que está exatamente nessa fronteira do público e do privado e que permite um tipo de circulação de recursos que acontece no mundo, como você disse, mas acontece pouco aqui. Eu vou voltar a esse ponto, porque eu acho que você além de destacar várias, digamos, questões estruturais que nós temos para enfrentar, você também mostrou alguns exemplos de coisas que têm avançado, algumas coisas que você tem liderado. Mas eu vou deixar duas ideias no ar aqui, antes de passar para a André e para o Daniel, que são essas. Como é que a gente pode acelerar ou facilitar essa circulação, não só tramar a teia, mas circular recursos público-privados entre empresas, que tipos de soluções no nível macro, no nível micro e no nível sistêmico a gente poderia pensar, né, para acelerar esse processo no Brasil. E outra que eu vou deixar no ar para você, Rafael, é olhando para frente, você pontuou vários desafios que a gente tem, como é que a gente pode melhor endereçar essa rigidez institucional, né, do nível sistêmico? Que tipo de soluções a gente poderia ter para isso? Acho que também você comentou uma outra coisa importante, que é essa, você usou essa expressão que tem várias empresas que fazem coisas fantásticas, mas não encontram mercados no Brasil. E aí pontuou essa questão da inserção internacional, ir para fora, para desenvolver competência, encontrar mercado, acelerar a inovação. Quais são as soluções para frente que a gente pode pensar nisso? André e Daniel, vou passar para vocês, mas antes de passar, dois lembretes. A gente tem perguntas chegando. Se você tem perguntas, por favor, faça, que eu vou compartilhar com as pessoas. E outra, a gente tem exatamente agora uma enquete que o pessoal vai botar no ar, se você está assistindo, participando, em relação aos principais desafios que a gente tem hoje. André, queria passar para você, para a sua reação e também um pouco o como que a gente pode tratar algumas dessas coisas. Eu queria voltar um pouquinho, Roberto, se você me permitir, né, no início da sua fala, quando você traz para a gente a importância da inovação, lembrar sempre a importância da inovação. E vou brincar um pouquinho também com o que o Daniel disse da questão de financiamento, quando a gente está nas nossas empresas, correndo atrás de financiamento, né, pedindo os budgets e pedindo as aprovações ao longo de todos os anos. E que Rafael acabou de comentar sobre o financiamento, seja ele público, né, como financiar a inovação como um todo. Tudo isso para dizer que, na minha percepção, a gente consegue ultrapassar essas dificuldades e a gente consegue se abrir para fora e a gente consegue correr atrás desses recursos à medida que você tem uma clareza muito grande do papel da inovação para a sua empresa. Da mesma maneira que para o Daniel é muito fácil trazer, olha, a minha indústria é uma indústria de ponta, ou eu inovo ou eu morro. No caso do Oxiteno, se você pegar a linha de surfactantes, tensoativos,
ou a gente inova, ou a gente também morre. Porque os nossos clientes estão todo dia lançando novidades, estão reformulando os seus produtos finais, e a gente tem que estar com eles. Então, por incrível que pareça, para mim, a base da reação, a base do como, é primeiro, seja como empresa, seja como instituição de governo, seja como um instituto, a primeira coisa é essa clareza de que ou inovar ou morrer. Não há uma opção, me diga uma opção no mundo onde você pode ficar parado, sentado e que tudo vai ficar bem. Não existe essa opção, não existe esse espaço. Se essa indústria ainda existe, essa indústria não terá funcionários. Porque o que a gente vê das gerações atuais são pessoas com um mindset muito mais inquieto, procurando a novidade. Então, assim, para mim, as coisas começam a acontecer quando há essa conexão com fazer ou morrer. É este o nosso futuro. Então, você me pergunta, André, como é que vocês se abriram tanto para fora? Era necessário. A gente tinha que sair, a gente tinha que ver como é que é. E pasme, é sensacional o processo. Porque a coisa boa é correr atrás. O Rafael falava da Embrapi, as nossas experiências com a Embrapi foram sensacionais. Eu me vi, às vezes, com um pesquisador no nosso centro de pesquisa falando assim, Andréia, vamos por Embrapi. Essa instituição não está ainda no Embrapi, mas a gente pode fazer alguma coisa para que ela participe? Veja bem, falando, olha, ele funciona, eles são descomplicados, não tem questão. Então, se à medida que cada um de nós, seja eu no meu papel na empresa, o Daniel no dele, o Rafael na frente do Senai, na frente das instituições, o Paulo, você, cada um, a gente começar, de certa maneira, a contaminar as pessoas de que isso não é uma opção, né? Eu acho que aí sim a gente começa a criar as condições do como. O que a gente faz hoje, sendo extremamente simplista, Roberto, é assim, Embrapi está funcionando muito bem, vamos usar, vamos correr atrás, vamos ter pessoas que saibam se aplicar para esse tipo de programa. Não, o Embrapi não está num bom momento, vamos trabalhar mais com o Inova Talento. Inova Talento é fantástica a aproximação da universidade, de doutores, fazendo desafios. Nós discutimos, vou dar um exemplo para vocês, futuro com a Inventa, né, plataformas tecnológicas. Quem vai cuidar dessas plataformas? Eu não vou colocar no P&D, nós vamos colocar na mão de diversos e novos talentos. Então, para mim, o que me motiva, que eu vejo que motiva a Oxiteno e que motiva a aprovar o nosso budget, é a necessidade. Não vou te dizer que é fácil, porque não é fácil. A gente concorre com o dia a dia. Eu brinco que entre os meus investimentos e as bombas da fábrica funcionarem, poxa, chega uma hora que eu falo assim, vocês estão brincando que eu estou nessa reunião. Eu não estou nessa reunião, né? Não é justo que eu esteja competindo com a bomba, que eu esteja competindo com o reator, né? Não rola. Então, mas o que me faz continuar? Um objetivo muito claro. E o futuro da companhia, o futuro do Oxiteno virá disto. E também nas palavras do Rafael, essa coisa de internacionalizar seu conhecimento, a Oxiteno, a indústria química é uma indústria extremamente antiga, meus concorrentes têm 130, 150 anos, né? Nós temos ainda não temos 50 anos. Pasme, quando a gente chega nos Estados Unidos, e eu trabalhei lá durante um ano, a gente traz um monte de tecnologia de aplicação, tecnologia de atendimento a cliente, tecnologia de assistência técnica. Então, na hora que a gente conecta esse sonhar grande de que eu sou capaz de ir para os Estados Unidos e ser reconhecido como, poxa, o Oxiteno tem um brilho no olho, vocês trabalham de uma forma mais legal, você ter essa motivação, acontece que uma coisa vai alimentando a outra. Essa vontade de internacionalizar o seu conhecimento, ele retroalimenta essa inovação que move o seu crescimento. Agora, é fácil fazer um investimento externo? Se aqui é difícil, fora vocês não imaginam, né? A fazer todo esse investimento e fazer ele dar certo e ultrapassar as questões culturais, ultrapassar tudo isso. Então, a minha mensagem, a minha reação ouvindo vocês, né? E acho o exemplo da Embraer muito bonito, que é assim, qual é a história que você quer contar? Né? E a nossa história ficou muito bem clara, a história que a gente quer contar, a história da inovação, a história de estar perene no mundo para sempre, de
de garantir o bem-estar das pessoas através da química, que é o nosso propósito, perenemente. E a inovação é o nosso como. Então, eu vou atrás do que existe, Roberto. Eu contribuo. Há muito pouco tempo, eu comecei a trabalhar com o pessoal da Ampei. Rapidamente, eu fui para a diretoria da Ampei. Por quê? Eu tenho um propósito. Eu preciso estar lá na Ampei. Eu preciso estar aqui com vocês. Isso faz parte da nossa necessidade de crescimento. É a partir daqui. E, de novo, quero dizer que eu fico muito grata com a generosidade, porque eu ainda ganho muito mais do que eu consigo trazer, mas é uma jornada de duas mãos, com certeza. Então, essa é a minha grande reação e muito inspirada nas palavras de vocês, né? Muito inspirada no que vocês trouxeram. Andréa, você, para mim, falou 3 coisas. Primeiro é que ainda precisa convencer muita gente. Opa. Você precisa vender ideia, clareza. Segunda coisa, você mencionou um pouco, acho que o que o Daniel e o Rafael mencionaram, mas é novos modelos. E eu leio modelos que permitam trafegar recursos, gente, equipamento, dinheiro entre o público e o privado. Você deu o exemplo da Embrapi, você deu o exemplo do Inova Talentos, né? E a terceira coisa que você não verbalizou, mas que eu leio da sua fala, é empreender. Você é alguém que está entrando em vários circuitos e conectando as pontes, né? Então, são as 3 coisas que eu fico. E eu tenho uma pergunta rápida para você. Se você tivesse uma varinha mágica, uma varinha de condão, qual seria a coisa, uma mudança que você gostaria de fazer no sistema Brasil que você acha que é melhorar o desempenho de inovação? Uma coisa, rápido. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, que a gente fizesse programas como o do Embrapi, como essa iniciativa, que durassem 20 anos, e não 3. Ok, perfeito. Quando eu brinco que na minha discussão de budget, eu entro, tem uma hora que alguém me aproxima da bomba, que alguém me aproxima do reator, é pegar a realidade econômica e enfiar o Embrapi para dentro da realidade econômica. São coisas diferentes. Se você quiser trabalhar desta maneira, nenhum mal em trabalhar dessa maneira. Não há futuro, porque o presente engole o futuro. Então, para mim, que a gente tivesse iniciativas que perdurassem. Porque daí dá para você ir de cabeça e as coisas terem continuidade. Era isso que eu gostaria de mover. Estou certo em ler que a gente precisa de novos modelos que permitam essa circulação pública e privada e que eles tenham fôlego. Fôlego. Acho que, como o Rafael disse, que tem essa perspectiva de longo prazo que falta. Daniel, o que você acha disso tudo? Como? Vamos lá. Eu falei aí, né, na minha abertura de a gente evitar o voo de galinha, né? E aí você está falando de ter fôlego e a Andréa usaria a varinha mágica para ter um programa que dura 20 anos, né? A Embraer, de novo, eu acho que é um exemplo, né, de que quando a gente consegue sustentar uma política, uma estratégia dessa no longo prazo, seja o Estado brasileiro, a Força Aérea Brasileira, né, nossos parceiros, nossos clientes, você, de fato, vê o resultado florescer. Você atrai os talentos, atrai os cérebros para essa área, você melhora a cada ano, né? Nessa área de tecnologia, de engenharia. Você não pode estocar o seu engenheiro, não pode estocar o seu cientista, ele tem que estar enfrentando desafios o tempo inteiro para se manter atualizado. Então, tudo isso exige uma certa perenidade, né? Uma sustentabilidade aí desse investimento. Fazer isso acontecer é que são elas, né? E o Rafael, eu acho que desfilou na fala dele muito bem todas essas mazelas estruturais aí que a gente precisa superar como país. E teve um ponto que ele tocou que eu queria voltar aqui, porque, para mim, ele é chave para responder aí os teus questionamentos, Roberto, e tem a ver com o que eu faria se eu tivesse a varinha mágica, né? Quando ele falou que a gente não dedica a mesma atenção... Ela é sua. Peguei aqui, ó. Só que no meu caso não é a varinha, é um sabre de luz. Sabre de luz. Eu sou convertido à religião Jedi, então, para mim, é o sabre de luz. Como é que eu usaria, né? É a questão da ciência aplicada, né? Eu acho que esse é o ponto onde o país ainda, de fato, como o Rafael trouxe, não consolidou uma agenda estratégica de longo prazo para fomentar a ciência aplicada, que é o que vai desembocar na inovação, né? O Brasil, eu acho que tem uma ciência básica
de excelente nível, né, nível internacional, de publicações, de citações. A gente tem esse privilégio aí de ter universidades, academia de ponta em várias linhas de estudo, mas a gente tropeça na hora da ciência aplicada, que é o momento em que tem que ter aquela passagem de bastão sincronizada da academia para a indústria, mas que a academia não soltou o bastão ainda e a indústria também não segurou ele sozinha. As duas têm que caminhar juntas, né? Mas nesse momento da passagem, eu vejo que o Embrapi foi o primeiro movimento inspirado, né, no bom exemplo do Fraunhofer, mas acho que o Brasil teve muito sucesso, né, nesse movimento. Eu defendo muito o modelo do Embrapi, porque ele agilizou, ele desburocratizou e ele criou uma coisa que faltava, que era o estímulo para que a academia cooperasse com a indústria, né? A gente, dentro da indústria, enfrenta o desafio de convencer os tomadores de decisão do senso de urgência, que a Andrea comentou, que é inovar ou morrer. Às vezes isso não é óbvio. Se você não tem uma competição muito acirrada, se você não está brigando ali, é fácil você ficar cego e deixar o hoje engolir o amanhã, né? Mas a gente tem essa briga dentro da empresa de, puxa, inovar ou morrer. A gente tem que trazer inovação para o mercado, senão em 5 anos, em 6 anos, em 8 anos, a gente está fora do mercado. No caso da academia, qual é o estímulo? Você precisa criar um estímulo também para esse trabalho em parceria na ciência aplicada. O Embrapi, eu vejo que foi o primeiro movimento de estímulo nesse sentido, porque ele criou um recurso cujo acesso era muito mais simples, desde que o projeto tivesse o parceiro industrial. Então, ele estimulou esse casamento, né? Estimulou essa aproximação, e a gente vê que várias regiões do país, ou institutos de pesquisa, universidades, abraçaram a causa. E aqueles professores que, às vezes, eram até meio marginalizados, né, ali dentro, porque gostavam de cooperar com a indústria, de repente deixaram de ser outsiders, falaram, opa, legal, tem um mecanismo agora aqui que estimula aquele trabalho que eu gosto de fazer com a indústria. E isso leva tempo para ir mudando, mas assim, o Embrapi ele foi assim, muito bem sucedido nesse aspecto. Seria um pecado o Brasil não manter o financiamento aí do Embrapi, porque ele foi um primeiro movimento nesse sentido. Por que eu acho que ele ainda não foi completo? E aí eu usaria, né, o passe de mágica se eu pudesse. Porque tem algumas inovações de maior risco que ainda, mesmo com o aporte do Embrapi como uma contrapartida, né, a empresa ainda precisa tirar do caixa, ela ainda precisa fazer uma aposta dela que aquele assunto vai resultar num produto comercial, vai resultar numa inovação que chega ao consumidor. Esse crivo, né, esse critério de que esse investimento tem que trazer necessariamente um retorno, mata na raiz as ideias mais disruptivas, mata o que seriam os potenciais breakthroughs, né? A gente precisa resolver isso, precisa atravessar o que a gente chama de vale da morte, né, do TRL, do Technology Readiness Level, o nível de prontidão tecnológica. Tem um nível intermediário ali em que ainda não há uma viabilidade técnica garantida, mas por isso mesmo, quem resolver aquela questão primeiro vai ganhar muita vantagem no mercado. Mas você não tem a garantia de retorno e falta o fomento público e falta o apetite do investidor privado. Lá fora, né, como é que o pessoal resolveu? A gente não precisa reinventar a roda, né? A gente fala do Vale do Silício e pensa no capital de risco, nos fundos de private equity, são eles que resolvem o problema? Não é bem assim. Por trás do sucesso do Vale do Silício tem um papel fundamental de agências de governo, como é o caso da DARPA, na área de defesa, ou a própria NASA, na área de espaço, e vários outros exemplos que eu poderia citar aqui. Eles promovem aquela inovação com missão específica, né, orientada a resolver uma missão. O país entende que aquele assunto merece uma prioridade estratégica, merece um investimento de longo prazo para resolver aquela questão que interessa a sociedade como um todo. O país quer ser competitivo naquele assunto. Você cria um conjunto de critérios para dizer, olha, vamos direcionar o recurso para um mecanismo como, por exemplo, a recém-regulamentada encomenda tecnológica aqui no Brasil, que eu acho que foi um grande avanço regulatório, mas que está faltando praticar.
A gente criou a lei, regulamentou, mas ainda não estamos praticando a contento, né? Que é o Brasil, a sociedade escolher missões específicas e contratar o desenvolvimento daquela inovação. E aí você traz a empresa, você traz a universidade, traz o ecossistema junto, as startups. Esse seria o meu pedido aqui, se eu tivesse, né, um desejo esfregando a lâmpada ou pudesse usar a varinha mágica. Praticar o mecanismo da encomenda tecnológica, que foi uma solução que funcionou muito bem nos Estados Unidos, na Europa, né? E a gente vê que ele cria o estímulo que falta para você juntar os atores do ecossistema, promover essa circulação que você mencionou também, Roberto, e com isso você dá o salto, né? Nem todos os projetos vão dar certo, faz parte do risco, mas aqueles que você consegue promover um breakthrough colocam realmente o país e o ecossistema na vitrine do mundo. E aí os melhores cérebros do mundo vão querer vir para cá, trabalhar com a gente nos desafios que a gente colocou, né? Não dá para fazer para tudo, né? E eu fecho a minha fala aqui dizendo o seguinte: estratégia é fazer escolhas. E a escolha mais difícil é o que a gente não vai fazer. Tem muita opção interessante, mas a gente precisa saber, ó, o recurso é limitado, a briga do orçamento sempre vai ser difícil, seja o público, seja dentro da empresa. A gente precisa escolher o que não fazer e, por tabela, o que a gente vai priorizar. Mas são mecanismos como esse da encomenda tecnológica que eu vejo que podem ser o que está faltando para a gente ajudar a resolver essa equação. Daniel, você ressalta, eu acho que o que o Rafael e a Andréa comentaram, que é essa modelos institucionais novos e, de novo, sublinha o caso Embrapi e com essa coisa, vamos olhar longe, a gente não pode matar o modelo, que é uma inovação importante do ponto de vista institucional. E você traz essa questão dos grandes projetos e das apostas e que conecta, de novo, com aquela ideia de tomar risco, do setor público tomar risco, da universidade tomar risco. 75% do que o governo federal americano investe em ciência, tecnologia e inovação é orientado para missões. É o inverso do que a gente tem aqui no Brasil, que é um percentual cerca de 20%, talvez um pouquinho mais. Né, Roberto? E que é um mecanismo diferente. É um mecanismo no qual que é o que eles chamam de grant, né? E que aqui é a encomenda ou não reembolsável, né? É como as agências de inovação do mundo funcionam. Mas você trouxe um outro aspecto para a discussão, que, de novo, conecta com aquilo que o Rafael e a Andréa tinham levantado, que é a conexão internacional. Se você consegue botar para frente, talvez, alguns desses grandes projetos, você consegue atrair gente, você consegue atrair parceiros para o Brasil que reforçam, de novo, esse processo. Tem algumas perguntas, eu vou passar para você, Rafael. Acho que o Paulo Rezende, de Fortaleza, levantou uma coisa aqui que vários de vocês comentaram, que é a respeito do como fortalece na prática relações entre ICTs e empresa. A Sheila, aqui de Brasília, reforça, eu acho, na verdade, destaca o que você falou, Rafael, que, obviamente, a gente tem vários problemas estruturais, mas que é importante a gente olhar alguns avanços que a gente teve, como no caso dos institutos Senai de inovação. E o José Augusto, do Rio de Janeiro, volta de novo à questão institucional e entraves burocráticos. Queria colocar essas três coisas para vocês. Não sei se o pessoal que rodou a pesquisa podia daqui a pouco compartilhar comigo, eu mandei aqui no chat uma pergunta para a gente ver os resultados e conversar aqui. Mas, Rafael, eu queria passar para você, vou pedir que você seja breve para a gente ainda poder fazer uma outra rodada final, puxa, você deu esse quadro, vários desafios, questões estruturais, você pontuou uma cabeça de praia, que a Embrapi de uma mudança institucional que a gente precisa. Mas se você tivesse a varinha de condão, qual é a próxima coisa no seu shopping list que você trabalharia para avançar inovação no Brasil? E como o Daniel disse, a gente tem que fazer escolhas. Qual é uma você poderia utilizar sua varinha mágica só uma vez? Bom, quando eu terminei de falar, você fez uma pergunta, depois você pediu 5 comentários e agora você pediu mais 3 questões e pediu para eu ser rápido. Eu não sei de qual Roberto Alvarez eu respondo, mas eu vou, em nome já do tempo, eu vou tentar ser bem breve. Que agenda eu enxergo como uma agenda importante? Nós precisamos priorizar inovação na administração pública.
Seguramente o Paulo está aqui com a gente, o Paulo Alvim, muito ansiosamente, sem se manifestar, mas se for perguntar a ele, perguntar ao ministro, o passado, e por aí vai, se o dinheiro está no lugar certo, certamente a maior parte deles vai dizer que não. Então, há muito um componente inercial na nossa alocação de recursos. E aí fica difícil priorizar a agenda de inovação da administração pública. Então, tem muita coisa que cria uma rigidez institucional de alocação de orçamento que não dá para construir o futuro. E aí você cria uma situação até esquizofrênica. Você tem uma prioridade de discurso, que só fica no discurso, e tem a prioridade real, que é onde está o dinheiro. Então, se o dinheiro está no custeio, está numa alocação de baixa qualidade, você dificilmente vai para o futuro. É um pouco o que o Roberto estava falando, o modelo institucional norte-americano. Você tem ministérios pequenos, agendas fortes, robustas, com encomendas que vão dinamicamente se transformando no tempo. Talvez seja um caminho. Garantir recursos estáveis. Por exemplo, qual é a grande diferença, os 3 grandes elementos da Embrapia? A gente estudou o modelo Fraunhofer, se baseou nele, mas adaptou à realidade brasileira. Primeiro, você tem uma via rápida, um fast track. Então, a empresa ela tem um tempo, ela não vai fazer fragmentados editais, isso serve para o ofertismo científico, mas não serve para a empresa. E é claro que você vai ter um volume de recurso muito mais forte, muito mais vigoroso, com muito mais alavancagem de recursos, se você sair da pulverização de editais para planos de 3 anos, você já tem uma revolução. Se você soltar plano de 3 anos e pactuar com a empresa planos de 20 anos, com compromissos recíprocos, como o André colocou aqui, você vai colocar uma agenda com muito mais ambição, com muito mais alavancagem, gerando muito maior competitividade. Então, essa é a realidade a que nós temos que pensar como enredo. Nós temos que pensar numa agenda de país que está a ver com a agenda de recursos humanos. Nós temos problemas profundos de alocação de recursos, desde os programas de pós-graduação, que é uma agenda ofertista, é uma agenda corporativa, e não uma agenda de país. Nós temos que pensar nisso. Tem que haver conselhos estratégicos mais claros, com governanças mais fluidas, com menos interesse ofertista e com uma maior capacidade de legitimação de uma agenda de ciência, tecnologia e inovação que vai gerar uma governança mais ampliada, com mais alavancagem de recursos e maior abertura a esse diálogo, como é no mundo, e com maior competição entre as instituições. E com gestão, com liberdade de gestão. A gente tem regime jurídico único, Ministério Público, um monte de amarras e gente que não entende nada, julgando, avaliando, canetando TCU com um checklist, que é um checklist modal do que eles entendem que é a realidade e que faz suco da realidade. Você está defendendo, então, que não haja controle? Em absoluto. Essas instituições precisam ser, inclusive, modernizadas para acompanhar a agenda de inovação e ter um corpo técnico altamente qualificado, mas com regramentos que sejam mais dinâmicos, até para permitir uma ação supervisora e fiscalizadora mais eficaz. É claro que, numa democracia, as instituições têm que ter transparência, até para coibir corrupção e desvios de finalidade. Mas a gente tem que pensar isso não como uma regra da legalidade em si, mas da eficiência. Nós não temos esse princípio balizar na administração pública. Formar pessoal especializado no Brasil é uma grande demanda que dialoga com as estratégias empresariais, com um projeto de país, e não para uma reprodução ofertista que não obedece a uma lógica estratégica de um projeto de país, que se pensa em 2 anos, que é o tempo eleitoral.
numa lógica profundamente fisiológica. Falta um projeto de país de mais longo prazo. Nós não somos uma China, somos uma democracia, mas mesmo nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, que são democracias, na Índia, nós temos experiências de projetos de países muito bem concertados e que cria como Gramsci diria, uma hegemonia, um bloco hegemônico na sociedade, e isso perpetua. Você tem isso na Áustria, na Alemanha também, a retificação do Danúbio é um programa do pós-guerra que todo governo podia ser socialista, podia ser conservador, mas eles tinham que lá retificar o Danúbio, porque senão ia ter cheia e ia morrer gente. A gente tem que ter visões estratégicas como essa e assegurar mecanismos mais estáveis para que a gente possa ter uma governança de longo prazo, né? A agenda de inovação, como a agenda de educação, você tem resultados de longo prazo. Se você quiser mudar tudo, desde o nome, mudar a institucionalidade toda, não vai para lugar nenhum. Então, essa é uma agenda que eu vejo com muita preocupação como elementos chaves que a gente teria. Nós temos uma longa relação com o MIT, o Senai, e eles publicaram esse livro, Inovando no Brasil. E o que eles colocam, vários brasileiros que participaram da construção desse trabalho, o que eles colocam como central é essa agenda que falta ao Brasil de aplicação da ciência, ou seja, uma ciência que gera PIB, que é o enredo central de tudo que a gente está falando aqui. Se nós pegarmos aonde os Estados Unidos mais está investindo, que são nos laboratórios nacionais, numa agenda de domínio da manufatura avançada, como eles chamam lá, que é, na prática, a indústria 4.0, essa nomenclatura mais alemã, mas, na essência, a mesma coisa, chamada de manufatura avançada ou indústria 4.0, e eles estão fazendo isso a partir de uma rede de laboratórios de ciência aplicada, fazendo big ciência para a big economia. Então, a gente precisa ter uma estratégia desse tipo. E eu tenho certeza que o Paulo Alvim concorda com tudo que eu estou falando aqui agora. Ele só olha assim e diz o seguinte, está difícil a gente conseguir rodar isso, porque tem muita inércia, tem muitos interesses menores e tem uma crise fiscal dramática. Então, eu acho que enredos como esse aqui ajudariam muito a nossa agenda de pensar o futuro. Então, se eu fosse fazer uma escolha, além desses 5 pontos centrais, é uma agenda de nós termos uma agenda de ciência aplicada, com um sistema de encomendas, com maior flexibilidade de gestão, aproveitar essa reforma aí administrativa, que eu não sei se sai do papel, mas se sair, a permitir maior flexibilidade para os gestores públicos a construírem um novo, porque senão a gente vai, com essa ancoragem de arrasto, a gente tem um efeito de perpetuar uma agenda anacrônica, o dinheiro indo para o lugar errado, num país pobre como o Brasil, que paralisa a gente. E um carro lerdo numa corrida de Fórmula 1, num ambiente altamente acirrado, seguramente a gente vai ficar com muitas voltas de atraso. E você colocou, eu acho que de alguma forma se reflete nos resultados aí da pesquisa, porque das 3 opções colocadas para as pessoas que estão nos assistindo, a primeira delas é ter uma agenda estratégica, bem definida e voltada para a competitividade do país. E você, minha leitura, Rafael, você coloca de novo essa necessidade de inovação institucional em 2 níveis, dos instrumentos e das macroestruturas, incluindo a atuação do setor público. Para a gente fechar uma rodada final, Andréia, Daniel, Rafael, uma ideia final para como nós podemos avançar, ou sua mensagem final sobre como nós podemos avançar o desempenho da inovação e dos ecossistemas de inovação no Brasil. Andréia. Você está no mudo, Andréia. Eu diria dar continuidade ao nosso trabalho, promover esse aprendizado mútuo, tentar encontrar caminhos sempre. Eu acho que tem um lado de empreendedorismo no estágio de inovação que a gente está no país, que é isso que tem que nos mover. Então, cada um dentro do seu trabalho,
né, dentro do propósito do Oxiteno, da estratégia do Oxiteno, eu continuo, mas eu me conecto com outras empresas, como uma Embraer, eu me conecto com o Senai, eu promovo, eu dou um pedaço do meu tempo para a Ampei, eu dou um pedaço do meu tempo para a gente debater. Então, para mim, este é o caminho, a gente repetir, a gente se conectar muito com as pessoas do governo, como o Paulo, que estão com esta missão também nas mãos, né, trazendo esse trabalho. Então, para mim, é a gente dar continuidade a esse trabalho, a essa conexão, porque em algum momento esse 1+1 passa a ser muito mais do que 3, 4 ou 5. Então, é nisso que eu acredito, insistindo. Vamos programar esse trabalho para longo prazo. Eu não vejo a nossa missão como uma missão anual, jamais. Essa é uma missão por muitos anos. Então, essa eu acho que é a minha contribuição de continuar nesse caminho, seja no âmbito da empresa, seja no âmbito do ecossistema. Apostar na teia, olhar longe. Daniel. Totalmente, totalmente. Adorei o tema teia. A palavra é mais do que perfeita. Parabéns para quem nomeou. Assino embaixo aí das considerações da Andréia, né? Eu colocaria da seguinte maneira, né? No que compete a empresa, né? A cada uma das empresas aí como ator do ecossistema, continuar fazendo a sua parte, né? Então, eu acabei mencionando aqui nas minhas falas alguns exemplos, né? Não mencionei o fundo de investimento de risco que a gente tem aqui no Brasil, em parceria com a FINEP, com o BNDES, a Desenvolve São Paulo, que aposta em empresas menores, né? Também propicia essas conexões aí no próprio ecossistema. Toda a nossa rede aí de cooperações para desenvolvimento de pesquisa aplicada, né? de ciência aplicada, de ciência transformada em produto, em inovação. Então, assim, no limite da nossa capacidade de investir, que vem da geração de caixa da empresa, né? É um fato duro aí, mas é inerente ao sistema capitalista, a gente vai e faz. Mas eu acho que a nossa ambição tem que ser muito maior do que essa, né? Tem que ser muito maior do que o que a Embraer vai conseguir fazer movimentando o seu ecossistema, o que a Oxiteno vai fazer movimentando o seu ecossistema. E aí eu pego também, né, da fala da Andréia, a participação na Ampei, a participação também na MEI, né, na Mobilização Empresarial pela Inovação aí ligada à CNI, que são fóruns em que a gente consegue fazer uma interlocução muito boa com os agentes públicos, com os formuladores de política, né, pública, com os representantes aí do Poder Executivo, para ajudá-los, né, na sua missão, que é muito nobre e é de muito longo prazo, mas que, para fazer também uma analogia, né, se a empresa tem que inovar para sobreviver, eu diria que o país também tem que inovar para sobreviver. A disputa hoje, né, de cérebros e de competências e de infraestrutura e de investimentos de risco, ela é entre países, não é só entre empresas, né? Então, o país também precisa entender esse senso de urgência de investir em ciência e tecnologia, investir em inovação como a grande resposta para a gente sair dessa armadilha da renda média aí que o Rafael comentou também. Como é que a gente quebra esse ciclo vicioso? Como é que a gente faz o país realmente crescer para alcançar o seu potencial? Não é de outra maneira, é investindo hoje em capacitação, educação, ciência, tecnologia e inovação, cujos resultados virão não é no ano que vem, não é nos próximos 4 anos, mas é uma construção para a geração seguinte, né? E se a gente olhar o que a Coreia do Sul fez, olhar o que outros países fizeram, é um trabalho que uma geração faz para entregar para a próxima, né? Mas é nessa jornada aí que eu acho que a gente precisa embarcar e trabalhar juntos em prol aí desse futuro, porque competência, talento, potencial, isso tudo a gente tem de sobra, a gente não pode reclamar, né? E até mesmo orçamento, que no meio dessa crise fiscal, vou falar uma coisa, parece uma heresia. O Brasil tem muito dinheiro para investir, meu Deus do céu. A 8ª economia do mundo, então, assim, a armadilha é o tal do orçamento inercial. Mas se a gente olha em valores absolutos o que o país pode investir de forma discricionária, eu tenho certeza absoluta, se como sociedade a gente fizer as escolhas certas, a gente pode entregar um país muito diferente e melhor aí para a próxima geração. Essa é a jornada aí que a gente quer
participar e contribuir da maneira que a gente puder. Senso de urgência, ambição. Obrigado, Daniel. Rafael, sua reflexão final. Uma ideia de força. A inovação é o elemento chave da construção do futuro do Brasil, isso eu não tenho a menor dúvida. Para isso, nós precisamos apoiar o projeto de lei complementar, o PLP 135, do senador Isalci Lucas, meu parceiro até de construção do CONSECT, do Conselho de Secretários, que descontingencia os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Só que, para isso, meu amigo Paulo Alvim, a gente tem que estabelecer uma nova geração do modelo de financiamento à ciência e inovação no Brasil. Não vai ser com mais do mesmo que a gente vai conseguir a aprovação e criar essa concertação na agenda de política pública numa profunda crise fiscal. Ou a gente traz uma agenda nova, com novos elementos, ou a gente vai manter uma grita que não repercute na sociedade, que é um pouco do que todas as pessoas aqui falaram. Precisamos de mais pessoas. O Roberto foi o primeiro a falar isso. Para ter mais pessoas, nós temos que ter um grupo de pressão que tenha significado para o país. E numa agenda de inovação, ela tem que dar resultados que sejam resultados indiscutíveis. E esse resultado é o impulsionamento na geração de riqueza. E, para isso, nós precisamos pensar um novo modelo num orçamento base zero. Tem que haver coragem institucional na liderança do Ministério de Ciência e Tecnologia para propor esse novo. Olha, eu vou precisar de muita grana, porque esse é o caminho de saída, mais de uma agenda nova, uma agenda que vai recuperar empregos, que vai criar novos empregos, que vai criar dinamismo econômico, baseado em ciência, baseado em inovação, em aplicação da ciência, a partir das melhores práticas, criando uma agenda meritória. E aí, é claro, não vai faltar recurso, como hoje faltam, para financiar a Embrapi, a mais bem-sucedida experiência de alavancagem de recursos. Não vai faltar apoio para os institutos de inovação. É só ouvir o principal cliente da inovação, as empresas. Todos eles estão roucos de falar o que o Daniel e a Andréa estão falando aqui. A agenda que importa, a agenda que faz a diferença, é essa agenda que nós estamos construindo de ciência aplicada nos Institutos Senai de Inovação, nas unidades da Embrapa. Pode ser da COP, pode ser da Universidade Federal de Minas Gerais. É o que a gente tem de melhor, são as unidades credenciadas pela Embrapi, porque um dos modelos de seleção da Embrapi foi exatamente esse. Instituições que tinham competência técnica, ou seja, pessoal altamente qualificado, com domínio profundo das competências, tinham também os melhores laboratórios, que estavam na fronteira do conhecimento, mas um compromisso de ter uma cultura orientada para a demanda empresarial. Esse é o conceito essencial do que é Embrapi. Se não houver coragem, a gente vai ter um Ministério de Ciência e Tecnologia que vai jogar que nem umzinho, vai pegar a bola, vai rodar, vai passar para frente ou para trás e não vai avançar. Tem que haver uma coragem institucional de um alinhamento para um futuro do Brasil, colocando essa agenda. Precisamos de aprovar esse PL, mas não para manter a velha agenda de uma abundância fiscal, que de um ofertismo perdulário construiu essa crise que nós vivemos hoje. Nós precisamos ressignificar uma agenda de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, uma agenda que empurre cadeias de valor, que tenha uma visão estratégica e que tenha uma visão do novo, com instituições que dão respostas e que atendem ao locus da inovação, que é a indústria, e que conecte com os grupos de pesquisa, na verdade, as unidades Embrapi ou assemelhados, que dão essa resposta, que são reconhecidos pelas empresas em planos estratégicos de longo prazo. Buscar a conectividade dentro do Estado, numa transformação institucional,
dialogando com o TCU, com o Ministério Público, com quem seja, não se subordinando a eles, mas atraindo eles e demonstrando como fazer isso. Não é fácil, mas é o caminho. É, aliás, o único caminho que nós temos se queremos criar uma agenda vencedora de política pública e empresarial, que é o cerne da MEI, numa aliança entre setor empresarial e setor público para a construção do novo no Brasil. Obrigado, Rafael, especialmente por essa lembrança de construir o caminho enquanto caminhamos e quais são as soluções práticas para isso. Construir legitimidade pelos resultados e, para isso, abrir espaço para que outras mudanças possam acontecer. Para fechar, eu vou fazer meus comerciais e contar em 30 segundos o seguinte. A gente fez um mapa na GFCC de 52 tipos de ferramentas que servem para ecossistemas de inovação, para que universidades trabalhem com empresas e vice-versa. Uma parte importante delas a gente não consegue replicar diretamente no Brasil, porque depende de um certo tipo de mudança institucional que vocês comentaram. E o outro ponto é o seguinte, e eu acho que vocês todos falaram sobre isso, quais são os diálogos, os processos de diálogo de governança na sociedade que vão permitir que as teias possam avançar, Andréa, que a gente possa pensar grande, Daniel, e que várias dessas mudanças que passam desde o orçamento até de fato construir uma agenda estratégica de futuro, como você pontuou, Rafael, sejam possíveis. Obrigado a todos que participaram. Antes de fechar, eu queria lembrar a todos que no dia 24 acontecerá uma outra edição do TEIAs da Inovação do MCTI para discutir inovação em Boa Vista, Roraima, inovação na prática, desenvolvimento de atores locais. Convido a todos a participarem, convido a todos que participem e façam parte, se inscrevam e assistam através dos diferentes canais e das mídias sociais. Foi ótimo estar com vocês, aprendi bastante, gostei da conversa. Andréa, Daniel, Rafael e o Paulo, que está em algum lugar do mundo digital conosco, eu tenho certeza. Obrigado a todos.